Ok. Olá, bem-vindos. Dar alguns segundos para as pessoas se juntarem. Só agora. Muito bem-vindos, todos e todas. Nós, de facto, as inscrições esgotaram e estamos a ver já aqui as pessoas a entrarem em massa, o que é sempre muito reconfortante. Esperar só mais um segundo. Isso é sempre alguma cerimónia que ainda não há protocolos muito bem definidos para este tipo de eventos, mas eu passaria já, talvez, obviamente gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas e obrigado por participarem, pelo interesse que demonstraram em participar neste webinar sobre participação cívica em tempos turbulentos, onde vamos identificar os desafios e oportunidades da administração aberta através do uso de tecnologia. As inscrições esgotaram, que é desde logo uma nota de feedback interessante em relação ao interesse que este tema traz para a população em geral, porque este é um webinar de acesso livre e estará dividido em duas partes. A primeira parte, a Ellen Turek, a coordenadora regional da Open Government Partnership, fará uma breve apresentação sobre o tema, demonstrando exemplos e aplicações práticas realizadas pelos membros da OGP, da qual Portugal faz parte. E a segunda, o painel de discussão online, que irei ter o gosto de moderar, com 4 oradores, que vocês já tiveram oportunidade, quem se registrou já teve a oportunidade de ver as notas biográficas e que eu vou passar a apresentar de forma muito abreviada. Temos a Sara Carrasqueiro, que é vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa. Temos o Jorge Gomes, que é coordenador nacional da VOST de Portugal, no projeto de voluntários digitais. Temos também o professor António Cunha, que é presidente do DTX, o Laboratório Colaborativo em Transformação Digital da Universidade do Minho, e temos o José Manuel Ribeiro, que é presidente da Rede de Autarquias Participativas e também ele presidente de uma autarquia, no caso da Câmara Municipal de Valongo. Após o painel, teremos a intervenção da Sra. Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, a doutora Maria Fátima Fonseca, para o encerramento do evento. Apenas só algumas considerações práticas antes de passar a palavra sobre o webinar. A todos que estão a participar, têm ao seu dispor 2 formas de interação. Para quem tem a aplicação em inglês aparecerá Q&A, quem tem a aplicação em português é perguntas e respostas, onde nesse canal ou nesse ponto de contacto, poderão colocar as perguntas aos oradores. E depois as perguntas serão selecionadas e respondidas. O chat, onde podem, por exemplo, seguindo o exemplo que eu fiz agora, de apresentando as pessoas, podem se apresentar muito brevemente, dizendo o vosso nome e a vossa organização e fazendo uma saudação ao resto do fórum. Passo agora a palavra ao meu colega e coordenador do Laboratório de Experimentação da Administração Pública, Bruno Monteiro, que gostaria de partilhar algumas palavras convosco, sem antes apresentar-me. O meu nome é Daniel Santos e sou o Service Design neste mesmo laboratório. Muito obrigado, Bruno. Bem, boa tarde a todas e a todos. Para tentar complementar só as palavras que o Daniel foi usando para introduzir este webinar, nós iremos tirar as melhores ilações possíveis do facto deste webinar ter esgotado as suas inscrições. É que, de facto, este é um tema candente e de enorme relevância para os nossos cidadãos, para os nossos cientistas, para os nossos autarcas, para os nossos empreendedores e, obviamente, para os nossos dirigentes e funcionários públicos. E portanto, é com esta nota de olhar já para o futuro que eu queria começar. O Open Response, Open Recovery é uma iniciativa da Open Government Partnership para tentar, de maneira participativa e colaborativa, trazer visibilidade para iniciativas que estão a ser feitas para combater esta epidemia, mas também para promover práticas elas próprias participativas de criação de respostas à atual situação de crise. É nesse contexto que nós promovemos este webinar. Há um conjunto de outras iniciativas da Rede Nacional de Administração Aberta para a qual chamo a vossa atenção, mantenham-se atentos, consultem o website da nossa Rede Nacional de Administração Aberta para manterem a vossa agenda alinhada com a destes temas.
Portugal aderiu em 2017 à Open Government Partnership, ou seja, subscreveu uma carta de princípios da administração aberta. Isto quer dizer que houve um compromisso explícito e declarado para, com os valores da participação, da transparência, da integridade, da inclusão e da auditoria na forma como as políticas públicas são conduzidas em Portugal, na forma como os serviços públicos são entregues em Portugal. E foi no seguimento dessa subscrição que se criou a Rede Nacional de Administração Aberta. É um espaço de debate e um espaço de colaboração que reúne entidades públicas e entidades da sociedade civil, organizações da sociedade civil, para que num clima de franca discussão, mas também num clima de trabalho comum, se possam pôr em prática estes valores através de um plano de ação. Ou seja, não só para estarmos todos de acordo sobre a importância dos valores da participação, mas também para os materializarmos em iniciativas concretas, é que existe a Rede Nacional de Administração Aberta. Eu sei que alguns colegas da Rede Nacional de Administração Aberta estão aqui a assistir e aproveitava precisamente para saudar o compromisso, saudar o empenho que eles têm, porque fazer um primeiro plano de administração aberta em Portugal é um desafio pioneiro e, portanto, há uma série de preços a pagar por sermos o pioneiro, por estarmos a abrir esse caminho. O tema de hoje é o tema das relações entre tecnologia e participação. O tema em si mesmo é um tema extremamente relevante, numa fase de grandes mudanças sistémicas que já assistíamos, que já vinham tendo lugar e que ganhou, digamos assim, uma importância exacerbada pelo contexto de crise. Se por um lado as tecnologias permitem novas formas de participação, permitem conectar pessoas à distância, permitem franquear a entrada a outras pessoas que de outras maneiras não teriam possibilidade de participar no debate, se permite também colaboração e intercâmbio muito ativo entre diferentes parceiros, como temos aqui bons exemplos hoje no nosso painel para o testemunhar. É verdade que as tecnologias não se fazem sem a participação dos cidadãos, sem o envolvimento ativo dos cidadãos no esclarecimento das suas dúvidas, dos seus receios latentes, das suas expectativas, que são muito grandes para as vantagens que as tecnologias podem trazer, e também garantindo, e isto é especialmente importante para uma agência como a AMA, ou seja, uma agência para a modernização administrativa, que faz da inclusão um aspecto e da acessibilidade um aspecto absolutamente fundamental, ou seja, mudança tecnológica sem que ninguém fique para trás. Hoje, na nossa sessão, nós tentamos reconstruir em pequena escala a quádrupla hélice que, no nosso entender, é responsável pelo exemplo que Portugal tem oferecido no combate a esta epidemia. Nós temos colegas que estão aqui a representar a comunidade de empreendedores, temos colegas que trazem o exemplo do sistema científico nacional, temos colegas ligados às organizações da sociedade civil e temos, obviamente, dirigentes de instituições públicas, local e central, que podem trazer as diferentes perspectivas e as diferentes aprendizagens que acumularam para que esta situação de crise possa ser efetivamente superada rápida e eficazmente, como todos nós desejamos. Eu não vou demorar mais, apenas agradecer mais uma vez a vossa presença, agradecer a todas e a todos o empenho e o sinal que deram de interesse por este tema e dizer que estamos altamente comprometidos na AMA a levar a bom porto a missão pela qual estamos encarregados no âmbito da nossa Rede Nacional de Administração Aberta. Boa tarde a todos e a todas. Bem, muito obrigado. Agora vamos ter um momento de apresentação curto pela Erin Turek. Vai ser em inglês, não temos tradução simultânea, mas depois o painel será em português. Ellen, thank you for coming. We are really happy to have you on board and glad we can have your contributes about the OGP and how civic participation is being tackled in this so particular moment. The stage is yours, Ellen. Thank you. Thank you so much, Daniel and Bruno. Thank you very much for welcoming me to this webinar today. As I said, I'm going to be speaking in English. I will just share my screen. I have a short presentation. Let me just pull this up. Great. So as mentioned, I work for the Open Government Partnership, or OGP for short. OGP is an organization of reformers working inside and outside of government to fundamentally change the way that governments are serving their citizens. And at the heart of this really sits the concept of participation and co-creation, whereby government is bringing together civil society, ordinary citizens, private sector, academia,
to jointly solve societal challenges. And I think this, this quote here from Helen Clark, former Prime Minister of New Zealand, she's also an OGP ambassador. I think this quote nicely sums up the importance of participation and what we're talking about today. We are truly living in challenging times. I don't need to emphasize that. And we have brought our lives entirely online, whether it's staying in touch with our family, our loved ones, bringing our organizations, our work online, but it's also crucial to bring democracy online in this moment. Coronavirus has hit us at a moment when democracy was already under pressure. This is the democracy report from VDEM. This report shows that for the first time since 2011, autocracies are in the majority, with 92 countries and 54% of the population of the globe are living in autocratic countries at the moment. We have to find digital solutions to push back on this during this moment in this pandemic. We need to find digital solutions for our democratic activities. Moving online is also an opportunity. If we get participation right now, we can have much more inclusive processes in the future. Online is also cheaper, better for the environment, and people are expecting more and more to be able to participate online for convenience sake. But at the same time, we need to take care of the digital divide. While we've made a lot of progress in recent years in terms of accessibility, affordability, digital skills, it's still an issue and not everybody is online. And when designing online participation techniques, it's crucial to take this into account. And finally, security and privacy risks whenever using technology. Of course, this is an issue. I'm going to show 3 examples today. One is an e-democracy tool, which has grown under OGP. The second is an offline participation mechanism, which has been brought online underneath the pandemic. And then the third is how a government is engaging its citizens online in the response to coronavirus. So we start off in Madrid. This is a different kind of turbulent time. This is back in 2011. These are the anti-austerity protests that took place in the wake of the financial crisis. Some of these protesters, 1 or 2 of them were software engineers, and they built an online tool to help organize the protests, to come together, to organize tactics, develop proposals, vote on next steps. And one of these protesters was elected to the Madrid City Council in 2015. He took with him this online tool. It's called Decide Madrid, and this has been used for participatory budgeting, for developing proposals, citizen debates, and it's had a very, very concrete impact on the way that citizens are experiencing their city, from how parks are managed, to recycling schemes, to cleaner energy, cleaner air, environmental concerns. Since then, there's been a change of government. Some aspects of Decide Madrid have changed, but I want to emphasize that the underlying software, Consul, is open source, free for anyone to use. This was underneath OGP. This was rolled out to 90 other local governments and a couple of national governments around the globe. And we're still in contact with the people who have been working with Consul, and happy to provide more information if this is of interest. Okay, so the second example, this is how an offline mechanism was taken online. This is the UK Climate Assembly. This is a citizens' assembly. A citizens' assembly is essentially a deliberative group who are representative of lots of people from all walks of life with different opinions, coming together around a complex policy issue to build consensus and develop proposals and recommendations for policymakers. This is the Climate Assembly. This is aiming to find out how the UK is going to meet its net zero emissions targets. They had a series of meetings early in 2020. They still had 1 weekend of work when lockdown was brought in the UK. So they had to take this online. And how to take online a fundamentally offline mechanism was difficult, but they managed, and this is how they did it. They figured out how everybody could join. There were some people who are not online, and other people didn't have computers, they only had smartphones. So it was crucial that they designed this in mind. People could phone in, and that any visual materials were distributed well in advance. They did a lot of tech testing, like serious amounts of tech testing before they brought this online. They broke it into digestible chunks. It was a whole weekend's worth of meetings. This would have been impossible on Zoom, even more impossible on the telephone. So they broke it down into 2-hour chunks and spread it over the course of several weekends. I think most people max out at about 2 hours. I think that's what we're seeing in all of these different webinars that we're doing at the moment. And they had to redesign a few different aspects as well, of course. Many things can be done online now, even breakout groups, Q&As, voting, all sorts of different things. But because they had people on the phone, they weren't able to use visual real-time tools like visual whiteboards. So it was important to redesign certain aspects.
Finally, they had to consider security and safety, not only the security of the tech, but also they had minors participating, so under 18s. So it's important to consider how would they safeguard, particularly in breakout groups, ensuring there was minimum numbers of people. And also, in Citizens Assembly, often your identity is secure. This is to ensure that this is a very safe space for frank and open discussions and you do not fear repercussions. So ensuring phone numbers were not distributed or people's surnames were not revealed. Okay, the final quick example, this is the Scottish government. They wanted to consult their citizens on how to exit the lockdown. So they opened up a dialogue. They received 3,700 ideas, over 16,000 comments. For a small country, this is quite significant and I think demonstrates the appetite for online engagement during a crisis. You can see there's a few issues around golf here, obviously very important for Scottish people, but I think this is it's so important that governments are consulting citizens on this issue at the moment. We are living in a giant experiment right now. Nobody has the right answers and really truly good ideas can come from everywhere. So where does OGP fit in with all of this? We've always said that quality participation requires both offline and online techniques. But now that we're moving entirely online, we're trying to support our members through a couple of ways. Firstly, we are developing a library of tools, online digital tools, to work through the OGP process, but also all the other kinds of participation that might exist. And we're also hoping to deploy experts and facilitators in our members where there are specific needs to help get things online. And finally, we have many other resources on our website, both about this topic, but also new resources around coronavirus. You see here the Guide to OpenGov and Coronavirus. We're working with many partners who are very expert in online participation, and I'll be very happy to compile these in an email to follow up. Thank you very much. Obrigada. Thank you so much, Helen. Actually, really inspiring examples. I'm gonna switch to Portuguese now. Avançando para o nosso painel de discussão online, a apresentação da Helen foi muito inspiradora, como aliás estávamos à espera que fosse. Temos o painel composto então por estas 4 pessoas que representam, de acordo com a nota que o Bruno disse, uma quádrupla hélice de diferentes setores da sociedade civil e do setor público. E tinha já uma pergunta que é uma espécie de desafio para todos e por nenhuma ordem especial gostaria de vos colocar. É óbvio que a pandemia provocada pelo Covid fez com que grande parte do mundo quase parasse e provocando uma pressão extrema em vários setores da sociedade. Neste contexto, quais são os desafios, os maiores desafios que vocês identificam, que são trazidos para os cidadãos, empresas e serviços públicos e de que forma lhes estão a responder a partir das vossas organizações e a partir da vossa atividade? Bem, boa tarde a todos. Se calhar apanho aqui a dica, apanho a vez para responder essa primeira pergunta. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar, obviamente, os nossos colegas de painel e Helen, to thank you for your presence here, thank you very much, e também a todos vós, portanto, José Manuel, António, Jorge, muito obrigado por terem aceito este convite e podermos discutir aqui algumas ideias sobre temas que neste momento nos preocupam e partilhar também esta discussão com todos aqueles, e o meu cumprimento, todos aqueles que nos estão a acompanhar neste momento e aqueles que provavelmente depois acompanharão o vídeo que gravarmos, porque não tivemos a oportunidade de acolher todos os pedidos. Pegando nas tuas palavras, Daniel, realmente nesta crise de saúde pública que atravessamos, houve a paragem de alguns serviços e de algumas atividades. Parece-me que a maioria da sociedade não parou. É isso que nós temos sentido no contexto em que nos inserimos. No nosso caso em particular, portanto, a administração pública e mais concretamente no caso da Agência para a Modernização Administrativa, nós não só não paramos, como até me parece que aceleramos um pouco o ritmo do nosso trabalho e o ritmo do desenvolvimento de novas respostas perante esta situação. Até adotámos o lema "Estamos on", não é? Portanto, talvez não nos canais e nos formatos habituais, mas no fundo continuamos com grande força aquilo que é a nossa missão,
coordenar a distribuição de serviços públicos, promover programas de simplificação, programas de modernização, transformação digital e também de participação, e é este tema que nos traz aqui hoje. Avançando um pouco para a pergunta que nos fizeste, quais foram os grandes desafios que esta situação nos colocou, em particular à Agência para a Modernização Administrativa? Bem, em primeiro lugar, obviamente, o desafio da saúde pública. A nossa primeira grande preocupação foi proteger a saúde das pessoas dos nossos colaboradores, e, portanto, em menos de uma semana reunimos condições para colocar a totalidade dos nossos colaboradores da sede em casa, portanto, em regime de teletrabalho, e aqueles colegas que desempenham funções no atendimento presencial, no fundo, não foram logo, não passaram logo ao regime de teletrabalho, mas assim que as lojas e os espaços fecharam, estão também no regime de teletrabalho, alguns deles até assumindo funções diferentes daquelas que assumiam no seu dia-a-dia. Portanto, esse claramente o primeiro desafio da saúde pública, da proteção da saúde pública, dos colaboradores, mas também daqueles a quem servimos. E, portanto, conforme orientações do Governo, os serviços públicos mudaram a sua forma de interação, de disponibilização, portanto, todos os serviços eminentemente informativos ou que de alguma forma já estejam disponíveis no canal online foram fechados na vertente presencial. A vertente presencial passou por uma fase em que apenas estava disponível por pré-agendamento e, portanto, isto para a segurança de cidadãos e também de funcionários e, portanto, houve muitas respostas que foram precisas desencadear para que isto tudo fosse possível. Entrando então no segundo desafio, foi precisamente para nós podermos colocar estas respostas de uma forma compreensível para a sociedade, houve um grande desafio de coordenação entre várias organizações do Estado, coordenação na forma como estes serviços são contactados, são apresentados, na própria comunicação, portanto houve um esforço muito grande de reunir esta resposta em torno de plataformas comuns, portanto foi, por exemplo, criado um site e uma app específico para esta situação Estamos On, portanto no Covid, foi reunida informação sobre quais serviços presenciais estão disponíveis, onde, como se agenda no Portal Nacional de Serviços Públicos do Portugal. Foi também feito um esforço muito grande de coordenação do atendimento telefónico, também no nosso contact center, por integração com todos os outros contact centers de serviços que se mantiveram disponíveis através de pré-agendamento e, portanto, houve um grande desafio de adaptação ao novo contexto de coordenação intersetorial e de desenvolvimento de novas soluções, porque perante esta crise há novas necessidades. Estou a pensar, por exemplo, ao nível de desenvolvimentos de plataformas tecnológicas, hoje em dia estamos a oferecer serviços novos, por exemplo, hoje foi lançado, por exemplo, um novo produto, o selo Safe and Clean para alojamento local e restauração e bebidas, portanto é um novo serviço disponibilizado no Portugal que só surge neste contexto do Covid e, portanto, tem acontecido quase diariamente a necessidade de apresentar novos serviços e novos canais aos cidadãos. Um terceiro desafio que eu também gostava de reforçar já desde o início, porque é um desafio que nos preocupa muito e que é difícil de resolver, portanto todos os dias trabalhamos em prol deste desafio, é a questão das desigualdades. Portanto, existem já vários estudos publicados que esta situação da crise do Covid veio agravar algumas desigualdades sociais e no digital isto demonstra-se também com alguma infoexclusão. E, portanto, ao fazermos uma mudança, um shift da administração pública, do serviço público para o canal digital, temos que ter especial atenção por todos aqueles que não o conseguem usar. E não o conseguem usar ou porque não são nativos digitais e têm dificuldades de literacia digital ou porque têm necessidades especiais. E, portanto, desenvolvemos mais de 13 tutoriais, reforçamos o apoio telefónico, melhoramos as nossas aplicações ao nível da acessibilidade, inclusivamente com testes com cidadãos com necessidades especiais, e este é um desafio muito importante neste contexto das tecnologias. E por fim, e não me querendo alongar mais, obviamente que o desafio da gestão interna, a gestão de uma organização, penso que qualquer uma, mas também numa organização pública, num contexto de isolamento, de distanciamento, traz novos desafios, portanto, desde logo dotar todos os
funcionários das condições tecnológicas necessárias para continuarem o seu trabalho, acelerar a adoção de ferramentas digitais colaborativas, que de alguma forma já usávamos, mas marginalmente, e hoje em dia massivamente todos os colegas estão a usá-las, novas formas de gerir as equipas, com mais proximidade, com mais periodicidade e também um reforço da formação através do e-learning, programas específicos deste contexto do Covid, que é um contexto que, no fundo, nos vem trazer para o mesmo espaço físico o trabalho, a família, o lazer e, portanto, há novos desafios também na gestão dos recursos humanos. Bem, intervenções em todas as frentes, ficam as palavras da Sara. Eu não sei dos outros oradores quem gostaria de partilhar de facto os maiores desafios trazidos por esta pandemia e de que forma que as vossas organizações estão a responder. António Cunha. Muito boa tarde a todos. Bem-vindo, António. Obrigado pelo convite, Daniel e a Ama. Boas tardes aos membros do painel e boas tardes a todos que nos ouvem. O DTX é uma entidade de ID, de investigação e desenvolvimento, é um laboratório colaborativo envolvendo empresas e universidades. Aproveitava para corrigir que não é o DTX da Universidade de Minho, a Universidade de Minho é um dos sócios, mas tem outras universidades como associados, nomeadamente a Universidade de Évora e a Universidade Católica. Portanto, o principal desafio foi o desafio, eu diria, de quase todas as organizações, reinventar-se neste período e continuar a dar resposta ao trabalho com os seus associados e aos projetos que estavam em curso. Devo dizer que devido à grande aposta que já fazíamos no digital, as coisas não é que foram simples, mas foram talvez mais simples que o que seria a nossa expectativa inicial. De facto, todos os nossos colaboradores já tinham meios digitais e, portanto, o seu computador portátil e passaram a usá-lo em casa se já não o usavam. Todas as nossas estruturas de partilha de dados, de partilhas de informação, de SharePoint e de outro tipo de plataformas já eram utilizadas e passaram a ser utilizadas de um modo normal, portanto habitual, e mesmo questões como, até administrativas, como o controle de conta dos trabalhadores, que é mais algo que tem a ver com a contabilização de horas que precisamos de fazer para depois justificar o envolvimento do trabalhador, a afetação de despesa quando somos apoiados por fundos públicos. Mesmo isso já era feito por meios eletrónicos a partir do telemóvel e, portanto, também continua a ser feito. Não queremos estar aqui a fazer nenhum autoelogio e perdoem-me este posicionamento. Havia já uma certa maturidade digital e é notório que em organizações, isto também se vê nas empresas, em organizações que já têm uma maturidade digital grande, as coisas foram mais fáceis. Estamos inseridos no meio universitário, vivemos muito também da experiência da Universidade de Minho, que está onde estão as nossas instalações, e eu devo dizer que, portanto, acompanho o que se passa na Universidade de Minho, toda uma série de inércias que havia no meio académico ligada às reuniões não presenciais, às reuniões remotas, a aulas, tudo aquilo que era um caminho que, se me perguntassem em janeiro, eu diria, e antecipar que demoraria 3 a 5 anos a fazer, foi feito no espaço de 2 meses. Portanto, houve uma série de barreiras que foram derrubadas e as coisas aconteceram com uma certa naturalidade. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, com certeza que estamos a perder algo no meio disto. Há certos processos que estão a funcionar muito bem, mas eu diria que a experiência é muito, muito positiva. E ainda ontem estava numa reunião com os nossos parceiros empresariais a fazer um tipo de discussão deste género, e há uma coisa que o uso quase intensivo de plataformas fizeram dos portugueses, foi que nos tornaram ainda mais um bocadinho pontuais e, portanto, agora as reuniões começam a horas e isso foi algo que ganhamos também no meio deste processo. Muito obrigado. Muito obrigado, António, pela partilha da experiência que tem sido também na área da investigação e desenvolvimento em Portugal, e obrigado pelo reparo, mas de facto há uma coisa em relação à Universidade de Minho, parece aglutinar as outras universidades, será obviamente corrigido no programa. Jorge Gomes, da Vossa, ou José Manuel Ribeiro, da Rede de Autarquias, quais dos dois gostaria de tomar a palavra para responder em relação aos maiores desafios trazidos por esta crise e de que forma que as vossas organizações, no caso do José Manuel Ribeiro, a Rede de Autarquias Participativas, estão a responder?
Bom, se o Jorge não se importar, eu começo por cumprimentar os colegas e as colegas, felicitar o LabX e a IAMA e todos os que estão neste momento coletivamente e individualmente a responder a este desafio. O que é que eu posso dizer? Eu poderei falar como autarca e como, naturalmente, representante de uma rede de autarquias, que é a rede de autarquias participativas. Nós temos quase 60 membros neste momento em Portugal, autarquias que acreditam na democracia participativa e que têm vários mecanismos de participação. Não é só o orçamento participativo. Normalmente confunde-se orçamento participativo com democracia participativa, mas a democracia participativa é uma coisa muito mais vasta e pode ser desde o simples processo de consulta relativo ao PDM, como, por exemplo, vimos na apresentação da Ellen Turek, com mecanismos de consulta da população e até que permitam captar contributos e melhorar a discussão pública. Portanto, a democracia participativa tem um leque de ferramentas. Infelizmente, associa-se muito aos orçamentos participativos. Como autarca, aquilo que eu posso dizer, e nós temos em Portugal temos 308 municípios, os municípios não são todos iguais. Há municípios, nos municípios mais urbanos, a realidade da pandemia não é nada que se compare nos municípios de baixa densidade. E isto porque, por exemplo, esta dinâmica, quando falam nas 4 hélices, do que envolvem vários setores, isso por vezes não se vê com tanta força em determinados contextos. Portanto, é preciso perceber a diferença. Agora, o que é que, como autarca, aquilo que foi mais chocante é nós aprendermos a gerir com medo, porque é algo absolutamente novo, ninguém estava preparado. Eu acho que quando eu ouço alguém dizer que estava preparado, quer dizer, está a brincar, não é? Ninguém está preparado para uma pandemia. Embora as pandemias fazem parte do nosso processo coletivo, elas sempre existiram. E depois das pandemias vêm períodos de loucura e de exuberância total. Portanto, agora as pandemias não é uma coisa que aconteça uma vez, não, elas já aconteceram várias vezes. O problema é o medo que elas trazem. E o medo é algo que é muito complexo, porque o medo torna muito difícil a tomada de decisão. Todos os dias são desafios. Eu, no caso de Valongo, do município de Valongo, acho que esta pandemia também vai nos permitir avaliar determinado tipo de opções. Nós em 2014-15, com muito sacrifício, aliás a EMA sabe, nós desmaterializamos e tornamos tudo online, inclusive o urbanismo. Nós estamos, antes da pandemia, até o urbanismo estava totalmente online. Portanto, como dizia o Sr. Professor António Cunha, para nós isso foi fácil, porque nós já trabalhávamos. O problema é, como eu dizia, é como gerir com receio, com medo, com incerteza. O que é que nós fizemos? E eu acho que isto foi algo intuitivo. Nós estamos há quase 2 meses, no caso de Valongo, todos os dias reunimos a Comissão Alargada de Proteção Civil, onde tem assento a saúde pública, os bombeiros, a segurança social, a polícia de segurança pública e a Guarda Nacional Republicana, porque no nosso caso estão as duas, uma série de entidades onde estamos todos a aprender uns com os outros, porque esta pandemia também nos obrigou todos a ser muito mais humildes. E humildade faltava muito na nossa sociedade. As pessoas não dialogavam, quer dizer, havia muita cultura da capelinha. Eu acho que esta pandemia, um dos efeitos positivos, e a nível da Câmara eu sinto isso, há um diálogo mais profundo, é mais fácil a colaboração, resolvem-se problemas muito mais fácil e, portanto, à pergunta concreta, o que é que foi o nosso comportamento, nós seguimos também o que disse a colega Sara Carrasqueiro, naturalmente protegendo os nossos funcionários, mas também protegendo a população. Por exemplo, nós em Valongo decidimos cancelar todos os eventos até ao final do ano. Ponto. Por defeito está decidido, que assim não deixa dúvidas. Acho que quando gerimos com medo, há uma coisa que não temos que alimentar, é a incerteza. Portanto, foi cancelado tudo que é grandes eventos. E agora, com um debate, com uma conversa no âmbito da comissão, onde estão médicos, onde estão bombeiros, onde estão pessoas com vários saberes, com muita experiência, ou menos experiência, mas sobretudo que podem dar um contributo, vamos decidindo dia a dia. Se me pergunta, é desgastante? É completamente desgastante. Há 2 meses, todos os dias. Atenção, eu gosto muito
do que fazemos, mas que é absolutamente desgastante. É. Claro que isto também coloca desafios do ponto de vista do sistema. Nós estamos a gastar uma fortuna para evitar, ou seja, para manter a integridade do nosso sistema informático. Porque, como sabem, e estão aqui especialistas, os ataques à nossa rede são brutais, brutais, todos os dias. Conclusão, estamos a gastar uma fortuna, felizmente, pois isto implica também, repare, quando nós temos quase 100 pessoas a trabalhar todos os dias online, isto obriga a fazer um trabalho de formação adicional, porque esta coisa de estar em casa cria muitos problemas, as pessoas, é muito mais fácil haver uma quebra no protocolo de segurança e, portanto, são os desafios e estamos naturalmente a adaptar-nos e os meus colegas estão também a fazer o seu trabalho com os meios que têm e estamos todos, no fundo, sabe o que é que está a acontecer? Nós temos uma capacidade brutal como ser vivo, como animal, que é, nós estamos a resistir em todas as dimensões e profundidade do que significa a palavra resistir, mentalmente, individualmente, coletivamente, como instituições, todos. Essa é a questão. E o desafio, não sei se a seguir eventualmente vamos discutir esse assunto, mas é importante perceber isto. Há aqui um desafio que me preocupa. E atenção, eu acho que estamos todos a fazer tudo bem, mas nós não podemos deixar que haja uma espécie de normalização da suspensão de uma série de coisas. Sim. Uma coisa é nós suspendermos um espetáculo musical, um espetáculo de grandes multidões. Isso aí, se não fizer um, para o ano faz dois. Agora, outra coisa é nós, por exemplo, suspendermos os processos participativos. Neste momento, a nível nacional e a nível local, o orçamento participativo nacional está suspenso, a nível também dos governos regionais estão suspensos, em muitas câmaras estão suspensas ou estão em adaptação, mas há uma coisa que é fundamental e vai marcar o futuro, que é não podemos de forma alguma aceitar que a suspeição é uma norma, vai ser a seguir a regra, ou seja, suspendeu devido à pandemia e não foi adaptado à nova circunstância. Porquê? Muito bem. Porque põe em causa a própria democracia. Já não é... E repare, Daniel, às vezes há dúvidas em relação à superioridade da democracia. Eu termino dizendo o seguinte: numa democracia a sério, com liberdade de imprensa, não é possível esconder um surto epidémico mais do que algumas horas, caro amigo. Ora, esta é a grande diferença entre Wuhan, por exemplo, e Portugal. É a grande diferença entre Wuhan, por exemplo, e Espanha, ou França, ou Reino Unido, ou Canadá, e mesmo os Estados Unidos, que é uma democracia, independentemente de outras vicissitudes. Portanto, às vezes nós não podemos esquecermos disto, porque é disto, no meio disto tudo, é resistir em democracia. Porque é outra coisa resistir não numa democracia. Portanto, era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, José Manel. O parte da sua intervenção fez-me lembrar um poeta bracarense chamado Sebastião Alba, que é muito pouco conhecido, mas tem uma frase que é dos meus motos preferidos, que diz o seguinte: quando não posso mais, resisto. E pedi então ao Jorge Gomes, o coordenador nacional da Virtual Operation Support Team, mais conhecida como VOST, para que partilhasse, no seu ponto de vista, quais os maiores desafios. Pedi ao Jorge isto um pouco a herança de ser o último orador, para ser um pouco mais sintético, para que temos mais perguntas e mais temas para abordar. Mas quais são os maiores desafios e que forma é que a VOST está a encarar, Jorge? Olá, boa tarde. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu vou ser breve porque estamos habituados ao Twitter, onde só podemos escrever 280 caracteres, portanto o nosso poder de síntese é bastante grande. O grande desafio da VOST neste processo foi encontrar quais os canais de diálogo. Porque nós somos uma associação que normalmente lida com a Proteção Civil, portanto com o Ministério da Administração Interna, e a pandemia, nós começamos a acompanhar este tema logo no dia 28 de janeiro. O nosso primeiro contacto com a DGS foi feito no dia 28 de janeiro, porque já estávamos a acompanhar o que estava a passar noutros países e pensámos que era bastante importante estarmos preparados com as fontes identificadas, com os canais abertos para fazer o nosso trabalho.
Para quem não sabe, o nosso trabalho é basicamente dar informação em tempo real como linguagem acessível aos cidadãos nas redes sociais. E aquilo que é o maior desafio e que continua a ser o maior desafio e vai continuar a ser o maior desafio é a desinformação online. Nunca, eu ouvi agora falar de segurança informática e nós temos dois aspectos, que é mais pessoas em casa, e especialmente mais pessoas jovens em casa, começaram a descobrir uma série de ferramentas às quais não tinham acesso e começamos a ter campanhas orquestradas de ataques informáticos e começamos também a ter campanhas de desinformação orquestradas, algumas delas com algum impacto, como aquelas mensagens do WhatsApp, toda a gente se lembra com certeza, onde já se dava por certo que tinham morrido 6 pessoas e que o governo andava a esconder informação e, portanto, combater isto é uma grande parte, eu diria que é neste momento 70% do nosso trabalho. O que nós fizemos foi colocar, nós somos uma voz específica porque somos a única que nasceu da sociedade civil e que tem uma componente tecnológica muito grande, ou seja, nós além de pessoas, psicólogos, empresários, economistas, temos muitos developers e portanto colocámos isto ao serviço deste gabinete de resposta digital à Covid, que é uma iniciativa do Ministério da Economia, onde estamos em coordenação com a AMA e penso que o que nós fizemos foi tirar o caderno de encargos do caminho. E isto eu vou tentar explicar, ou seja, para se fazer uma coisa como o Estamos On, o portal Estamos On, ou uma aplicação mobile do Estamos On, ou o Open for Business, se fosse uma iniciativa da administração pública, obrigaria a um caderno de encargos e a um concurso e provavelmente em 2021, quando tivermos na terceira vaga, é que as coisas estariam online. A VOS tira isso do caminho porque o nosso trabalho é voluntário e, portanto, colocamos tudo em código aberto ao dispor de todos e, neste caso, pusemos ao dispor da AMA e do governo português. E é isto que nós, ou seja, o desafio maior desta relação é só é que nós normalmente recebemos sempre, a primeira pergunta que nos fazem é quanto é que isso custa? E quando nós respondemos... Jorge, desculpe interrompê-lo, Jorge, só porque recebi algumas notas. O Jorge não está com o vídeo ligado, está num contexto onde não consegue ligar o vídeo, portanto esta voz omnipresente que vocês estão a ouvir é de alguém que está a participar, porque as pessoas só estão a ver as pessoas com o vídeo à frente e estavam a perguntar quem é que estava a intervir. Só para esclarecer, para as pessoas que chegaram agora, desculpe interrompê-lo, que o Jorge está sem vídeo ligado, mas é de facto um dos oradores, é uma quinta pessoa que não está aqui a ser mostrada na emissão que estamos a fazer. Pode continuar, Jorge, desculpa. Para terminar, é mesmo isso, ou seja, nós somos cidadãos que acreditamos que podemos intervir e criticar, mas que gostamos de apresentar soluções. Ou seja, nós na iniciativa que talvez tenha tido mais mediatismo, que é o Já Não Dá para Abastecer, nós fizemos uma iniciativa de crowdsourcing, mas que a preparámos para quer as empresas, quer o governo, a ESE neste caso, colocar dados em tempo real, ou seja, e é isto que nós fazemos, nós colocamos a nossa capacidade de desenvolvimento tecnológico ao serviço de todos. E o grande desafio realmente continua a ser o combate à desinformação e criar este clima de confiança entre uma associação que é por definição digital e virtual, portanto, ou seja, nós habituarmos a esta nova cadência, para nós não tivemos que nos habituar a nada, porque somos 120 voluntários que todos os dias estamos num contexto online, em contacto online e com trabalhos online e participação online, e é isso que nós fazemos. Os desafios vão continuar a ser bastantes. Acho que vamos ter que ter muito cuidado com o que vem aí de desinformação e vamos ter que colocar a tecnologia ao serviço das pessoas e não as pessoas a servirem-se da tecnologia. Daniel, não estamos a ouvir o Daniel. Peço desculpa. Resumindo, tivemos aqui 4 vertentes sobre a transformação organizacional ancorada numa alta capacidade de resposta, a participação não poder ser suspensa, nem tão pouco a democracia,
a gestão operacional das próprias organizações e o combate à desinformação. Mas este momento de crise é também um momento, é um teste poderoso aos sistemas sociais e à sua governança. E também assistimos, aliás, se calhar temos aqui 4 testemunhas disso, ao desencadear de fontes inexploradas tanto de criatividade, de solidariedade e de colaboração, quer dentro das próprias entidades, o José Manuel falava das capelinhas, quer para fora das próprias entidades. Eu gostava de colocar uma pergunta à Sara e apelar à sua capacidade de síntese. Como dirigente pública, Sara, que aprendizagem que podes partilhar sobre o processo transformacional que as entidades e serviços públicos têm passado nos últimos 2 meses e meio? Muito bem. Eu penso que este momento de grande crise, não é, que atravessamos, como outros momentos de crise que a humanidade já atravessou, são realmente momentos de grande mudança, de grande aprendizagem, e eu sou uma pessoa otimista, e que depois seguem de momentos de grande crescimento. E, portanto, é nesse contexto que nós, aliás, até estamos aqui a conversar, para podermos perceber bem o que se está a passar e perspectivar também e tirar os melhores exemplos do que se está a passar neste contexto para construir um futuro melhor. Então eu acho que, no fundo, nós temos observado diversos comportamentos sociais ao nível quer do indivíduo, quer da organização, quer da sociedade. O que tenho verificado, e também já foi aqui referido, uma grande capacidade de adaptação. Uma grande capacidade de adaptação de cada um, por exemplo, dos colaboradores da AMA, mas também da AMA no seu todo e da sociedade coletiva. E um exacerbar de sentimentos empáticos e de proximidade. Posso dar alguns exemplos. Portanto, nós passámos a trabalhar em teletrabalho e muitos colegas meus me referiram que se sentem mais próximos das equipas e dos dirigentes nesta questão de teletrabalho. Isto parece um pouco paradoxal, porque estamos longe, fisicamente longe, mas conseguimos adaptar a até estar mais próximo e, portanto, estamos a fazer, por exemplo, pontos de contacto rápidos, não são reuniões longas, mas várias vezes ao dia. As pessoas conversam várias vezes, partilham ideias. Portanto, isto é algo que a gente deve reter para o futuro, que podemos ter proximidade e colaboração, mesmo que não estejamos fisicamente presentes. Outro aspecto, e também pegando aqui nas palavras do Jorge, é a questão da solidariedade e da abertura. Portanto, verificou-se que por este sentimento empático, portanto, estamos todos perante o mesmo problema, predispusemos-nos em conjunto a trabalhar em novas iniciativas, independentemente se pertencemos a uma organização ou a outra, dentro ou fora do Estado, e, portanto, surgiram várias iniciativas, como aquelas que o Jorge mencionou, vá lá, de fora da administração para dentro, portanto, um apoio e uma colaboração, e houve várias, não foi só essa, várias empresas tecnológicas que neste momento apoiaram a administração pública em novos pilotos, em reforço da infraestrutura, em novas soluções, e, portanto, todos alinhados para uma resposta muito rápida, mas também dentro da administração pública. Portanto, por exemplo, ao nível da nossa área governativa, houve um movimento grande de termos respostas dirigidas aos funcionários públicos, de adaptação ao teletrabalho, à liderança em teletrabalho, à gestão de projetos em teletrabalho, através de um plano colaborativo, que envolveu mais de 100 funcionários públicos de várias organizações e, portanto, isto que se calhar antes da crise era algo que era difícil de conseguir ou que demoraria muito tempo e que haveria resistências à colaboração, foi muito rápido e, portanto, funcionou muito bem. Portanto, o que eu diria é que, no fundo, parece-me que há aqui um padrão que podemos reconhecer. Estamos todos ativados para uma mudança. Porquê? Porque percepcionamos todos a necessidade da mudança. Portanto, há uma percepção que temos que mudar a forma como estamos a trabalhar e interagir e, portanto, a predisposição à mudança fez com que nos libertássemos das regras, dos regulamentos e das rotinas do dia-a-dia para podermos co-criar soluções. E, portanto, as soluções que estão a aparecer, que sejam elas organizacionais ou até de serviços públicos e de soluções digitais, são soluções que não foram pensadas durante muitos anos, que
foram desenvolvidas e co-criadas por qualquer funcionário público, sociedade civil, empresa privada, tudo com uma cola única, que é a orientação ao valor comum. Portanto, eu penso que o que houve aqui foi uma percepção de mudança orientada ao valor comum, que é salvar vidas e proteger a saúde. E, portanto, com esta orientação comum e com este libertar das correntes da rotina, acabamos por ter aqui excelentes exemplos de como podemos, dentro da administração pública, termos soluções e serviços e respostas que são mais responsivas às necessidades da sociedade, mais ágeis e iterativas. Como disse também, penso que foi o António, estamos a experimentar, não é? Estamos todos os dias, no meu dia a dia, estou sempre a experimentar novas soluções. É este o ambiente em que vivemos hoje e também, obviamente dizê-lo, estamos mais digitais, não é? Houve uma grande adoção de plataformas e de soluções digitais por toda a sociedade e também dentro da administração pública. Isto é também um ponto importante da estratégia do nosso governo e, portanto, o que aconteceu aqui, fazendo uma imagem talvez à física, parece-me que fomos sujeitos a um campo magnético forte de fora, muito grande, e, portanto, orientámos-nos todos no mesmo sentido. Era um sentido que já procurávamos, portanto, não estou a dizer que, através infelizmente, desta crise, que agora vamos mudar o nosso rumo e a nossa estratégia, não. Portanto, estamos a manter os caminhos, mas estamos a acelerá-los de uma forma incrível, a queimar etapas que, eventualmente, não precisam de existir. Portanto, haverá algumas destas soluções e destas respostas que serão temporárias e que sabemos que talvez não tenham sustentabilidade para ficar para sempre, mas uma coisa é certa, nós sabemos que quando esta crise terminar, porque ela vai terminar, temos isso, todos nós temos isso no horizonte, a verdade é que nós não vamos regressar ao ponto de onde viemos, não é? Aquela aprendizagem que fazendo com a maturidade que ganhamos, nós vamos querer estabilizar um normal, mas que não é o normal antigo. Será um novo normal. Muito bem, muito bem. De facto, o contexto externo acentuar comportamentos de solidariedade e de colaboração entre entidades e pessoas. E no caso da investigação e desenvolvimento, António Cunha, e nomeadamente a investigação e desenvolvimento de cariz tecnológico, que contributos é que pode dar no contexto desta pandemia? Que casos de sucesso é que se pode partilhar nesta parte de criatividade e de fazer mais com menos? O que é que está a acontecer neste setor, neste momento? Muito bem. De facto, se há uma das evidências também desta crise é a centralidade que a ciência e a tecnologia ganharam neste processo, são praticamente faladas todos os dias, desde logo nas questões do combate à saúde, do combate à pandemia e, portanto, até a aposta mundial que está a ser feita na descoberta de vacinas, mas em coisas que são feitas por cientistas portugueses, nomeadamente previsões de como é que evolui, as famosas previsões de evolução da curva, que nos preocupavam muito há cerca de 15 dias atrás, ou 3 semanas. Portanto, são áreas evidentes. Mas a tecnologia, sobretudo uma investigação mais aplicada, pode ajudar muito com soluções para a economia, ou sobretudo para uma certa nova economia, porque é claro que, independentemente da crise económica que estamos agora já a sentir e que vamos ter, quando sairmos dessa crise, esta crise não vai ser como as outras, vamos sair desta crise com hábitos de consumo diferentes e, portanto, as pessoas vão querer coisas diferentes, vão consumir coisas diferentes e isso exige produtos diferentes e soluções diferentes e certamente que a tecnologia também está por trás de muitas soluções para suporte à integração, para chegar a pessoas que estão mais longe e no futuro processos como a telemedicina serão certamente mais utilizados, para já não falar no exemplo que falei há pouco da educação, que a partir da pandemia nada vai ser como antes, então a nível de ensino superior a educação vai ser fortemente mediada por plataformas eletrónicas. Vindo para exemplos, eu vou passar alguns slides com exemplos em que temos estado envolvidos. Só pedir-lhe para ativar o modo de apresentação. Mas, desculpa, vou ter que
qualquer coisa mal. Ok, agora virei. Fazendo exemplos, a primeira coisa que eu gostaria de dizer era que eu penso que não haverá instituição em Portugal que não teve universidade, Instituto Politécnico, Centro de Investigação, que não esteve envolvido em fazer coisas, em tentar produzir coisas, sejam testes, sejam soluções, sejam zaragatoas, sejam o que é que for, máscaras. Portanto, nós vimos quase muitas iniciativas, muitas delas também da sociedade civil, a fazer iniciativas deste género. Por exemplo, isto que aqui está são exemplos de vários trabalhos, sejam suportes para viseiras, aqui feitos por nós, mas volto a dizer, há imensos exemplos disto em todo o país, ou ali adaptadores para sistemas de ventilação, ou houve uma altura em que se pensava que as coisas iam correr pior que ocorreram, e se os médicos estavam a pensar adaptar as máscaras de uma empresa comercial conhecidas para quem vai fazer férias para as Caraíbas e andar a fazer snorkeling, e tentou-se adaptar essas máscaras para usar em contexto, e usando impressão 3D e máquinas de fabrico aditivo, toda a gente desenvolveu produtos deste tipo, de outra natureza. É uma panóplia enorme de aplicações que foram feitas e, portanto, num processo altamente massificado a nível nacional, que deu uma resposta muito grande a isto. Depois temos processos mais complexos e certamente de maior monta. Este é algo que também está hoje muito conhecido na sociedade portuguesa, o já famoso ventilador Atena, do CEIA, que está a começar a entrar nos hospitais, está em fase final de aprovação. O DTX participou e é um participante ativo no desenvolvimento das soluções eletrónicas que estão no comando deste processo. É um esforço que só foi possível fazer, e em cerca de 45 dias produziram um ventilador que aqui esteve nos ensaios que tiveram que ser feitos para a sua aprovação, neste caso aqui com modelos animais, só foi possível devido a uma enorme integração entre uma estrutura como a CEIA, um centro de desenvolvimento de engenharia, e algumas universidades, quer ao nível da parte eletrónica, como falei, quer ao nível da parte médica. Devo dizer que este esforço de cooperação também aconteceu de um modo muito significativo a nível europeu. Nos primeiros dias, ainda pelos primeiros dias de março, primeira, segunda semana, terceira de março, a nível europeu, vários grupos, e nomeadamente um grupo liderado pelo European Clusters Alliance, fazia reuniões, fundamentalmente reunia pessoas todos os dias de manhã, eram reuniões às 8h30 da manhã, para falar, para discutirem ideias, trocarem ideias, e foi muito importante para processos como este, em que se partilharam ideias e permitiram em vários países se avançarem com soluções, nomeadamente como a que temos em Portugal. Um exemplo de uma solução totalmente diferente para a economia é uma aplicação em realidade virtual, em que faz com que alguém com uns óculos de realidade virtual possa estar a manipular, aqui neste caso um sapato, e do outro lado, num outro país, alguém à distância está a ver e está a acontecer, mas a pessoa que está a falar está a rodar e aquilo está a ser visto. Isto, por exemplo, é um exemplo de uma aplicação de realidade virtual para a economia, em que, portanto, para evitar a necessidade de transporte e de contacto, e coisas que foram desenvolvidas nos últimos dias, isto para uma empresa nacional, que o modelo não posso mostrar, não é este, com certeza, mas estamos a falar de coisas deste género, e isto é tecnologia desenvolvida por nós. Exemplo totalmente diferente, em que participamos também numa iniciativa do Indcode, com a colaboração do Politécnico de Valdoado. Foi uma linha que foi criada para o Somos Todos Digitais, para apoiar pessoas, chamemos mais info-excluídas ou mais distantes das tecnologias digitais, para poderem perguntar como é que se usa o WhatsApp, como é que se cria uma conta no Facebook, como é que se manda uma fotografia para o neto, qualquer coisa dessas. É uma linha que está a funcionar e que, portanto, é um exemplo também daquilo que foi feito numa linha totalmente distinta, mas numa questão, portanto, da integração de grupos com menos apetência com menos literacia digital. Por fim, dizer-vos que o mundo mudou, o mundo está a mudar. Hoje falamos numa tecnologia de baixo contacto, numa economia de baixo contacto.
traduz em vários tipos de dispositivos, dispositivos, sejam dispositivos até de teste, mas dispositivos para verificar se as pessoas estão à distância certa umas das outras, isto seja em contextos industriais ou em contextos públicos, certamente respeitando depois as práticas de informação que têm que ser respeitadas nesse domínio, mas também é uma coisa em que o DTX está muito envolvido, porque trabalhamos muito com a indústria automóvel, é neste momento desenvolver soluções, dispositivos, comandos, interruptores que não seja preciso tocar e, portanto, na chamada economia de baixo contacto. Portanto, isto eram exemplos que vos quis trazer só para dar uma ideia da diversidade do que está a acontecer, certamente que do lado dos testes e do lado das áreas da medicina, da química e da bioquímica há trabalhos também muito, muito importantes neste domínio, mas, portanto, a resposta foi uma resposta muito grande e é uma resposta muito, muito capaz, certamente. Muito bem, muito obrigado, António. Aproveito para dizer às pessoas que nos estão a ver, podem colocar as vossas perguntas no painel Q&A, perguntas e respostas. Os oradores também podem responder por texto enquanto têm disponibilidade para isso, ou podemos depois colocar as perguntas para serem respondidas verbalmente. Tinha aqui uma pergunta que gostava de trazer para o Jorge, e repito, o Jorge não está com o vídeo ligado, que tem a ver com a própria natureza da voz e o facto que o Jorge já acentuou da voz ser ligeiramente diferente em Portugal. Mas sendo uma rede de elementos descentralizados, ou seja, vocês já operavam desta forma, que já colaboravam à distância, como é que vocês trazem esta experiência acumulada de trabalhar desta forma, das parcerias que têm feito, por exemplo, com a administração na resposta a esta pandemia? Eu penso que o que aconteceu foi nós tentarmos imprimir um pouco da nossa dinâmica nos nossos parceiros e aceitar que os nossos sistemas às vezes não são iguais aos dos nossos parceiros. Eu penso que há aqui uma realidade que para nós era desconhecida em termos, por exemplo, da validação da informação para colocar nas factos do site, por exemplo. Ou seja, que nós, e eu aqui aproveito e respondo já à Filipe Costa, o nosso método de fact-checking é aquele que todos nós podemos fazer no nosso dia-a-dia. Se alguma coisa nos parece estranha, nós agarramos num telefone, tentamos falar com as pessoas que têm a informação e obtemos essa informação e depois obtemos um e-mail com a informação correta. Ou seja, é um método de validação que é à prova de qualquer desinformação que existe. Obviamente que fazemos também... Eu peço desculpa, estou mesmo em ambiente de trabalho e estamos a testar uma nova máquina de gelados, eu peço desculpa pelo ruído de fundo. Mas aqui a questão é que para nós a grande aprendizagem que tivemos foi uma aprendizagem de processos. Eu penso que o que nós conseguimos trazer às entidades com as quais fizemos parceria foi talvez descomplicar um pouco as coisas e mostrar que tecnologicamente realmente não há muitos impossíveis e que nós conseguimos fazer um portal em 2 dias, que conseguimos fazer uma aplicação mobile em 2 semanas, já toda testada e portanto acho que aqui o que penso que será bom, já pensando no futuro, é que estes métodos e estas parcerias se mantenham ativas para que consigamos todos estar a colaborar, porque uma das nossas vantagens é que nós, estando online 24/7, que é mesmo o nosso caso, nós estamos online 24/7, a nossa vantagem é que temos muita percepção daquilo que está a preocupar as pessoas. Ou seja, aquilo que são às vezes as indignações ou os temas do dia, às vezes conseguimos tirar dali problemas reais que estão a afetar os cidadãos. E ter os canais próprios para fazer dar esse tipo de feedback e podermos também colaborar nas soluções, eu penso que é extremamente útil. Muito bem, excelente. Particularmente
apelativa à parte de testar antes de implementar. Acho que é de facto uma abordagem metodológica que tem provado, já foi aqui referida também pelo António Cunha, também pela Sara, a dimensão experimental de se fazer experiências, de se desmitificar um pouco essa experiência. A nível da rede das autarquias participativas, José Manuel Ribeiro, num contexto como o atual, como é que nós podemos alavancar e aprofundar os mecanismos de participação cívica? Como é que nós o podemos fazer? O que é que nós sabemos? Como é que, sendo cada vez mais relevante envolver as pessoas, como é que nós o podemos fazer? Daniel, isso já se faz em muitos municípios. Lhe digo, há muitas experiências e as realidades não são homogéneas, digamos assim. Há quem aposte muito na transparência, usando inclusive as ferramentas eletrónicas, e é possível. Sabe que isto depende, a democracia, isto é o método, repara, o sistema é igual para todos, depois depende da forma como cada equipa, cada pessoa encara, digamos assim, uns estão mais disponíveis para, digamos assim, abrir, chamar, outros são mais restritos, seguem, digamos assim, as regras. Nós, com a tecnologia, respondendo à pergunta, nós com a tecnologia já podemos fazer muita coisa, já se faz. Se for fazer uma pesquisa, não só no universo das redes de autarquias participativas, há desde transparência máxima até transparência legal, digamos assim, para não estar aqui a desenvolver o tema, como também nos mecanismos de participação. Muitos municípios têm já partes ou processos de orçamento participativo totalmente online, antes da pandemia. Atenção, o que eu dizia há pouco é o seguinte, e isto eu volto a reiterar, é que nós não podemos suspender, o próprio governo tem que retomar rapidamente, e este ano tem que retomar. Isso é uma questão de resistência. Aquilo que é também importante, e repare, nós não podemos, os mecanismos eletrónicos, online, são importantes, permitem-nos, digamos assim, resistir. Mas, por exemplo, ao nível da democracia, e a democracia tem uma dimensão de intensidade, a nível local, por exemplo, aquilo que marca o poder local é a chamada democracia de proximidade. O que é que isto significa? Significa que nós não podemos esquecer a importância de retomar os mecanismos presenciais. Portanto, isto é complementar, está a compreender? Nós devemos adaptar-nos, não tenho dúvidas. Acho que uma das marcas deste período é as pessoas descobrirem, isto foi muito importante, eu estou à vontade porque estou há quase 2 anos a fazer a implementação de Kaizen, mas para muitos municípios, muitas organizações da administração pública que não sabem o que é que são esses processos, muitas vezes não têm noção da riqueza que têm dentro da própria organização. Eu vou-lhe dar um exemplo. Aqui há 2 anos lançamos uma iniciativa interna chamada Eu Conto. É um orçamento participativo interno da Câmara para os nossos 600, 700, agora 1000 com as escolas. E o que é? É uma iniciativa em que há uma verba e nós dizemos aos funcionários, têm ideias, têm boas ideias, têm ideias que querem implementar na organização e depois é um processo de orçamento participativo igual aos outros. E agora é com votação. Repare, de cada vez que fazemos este exercício, surgem 60, 70, 80, 90 ideias, uma catrapada de ideias que nenhum consultor consegue chegar àquela riqueza de ideias. E sabe o que acontece? Elas estão cá dentro. Estão dentro da organização. E se fizerem essa experiência na IAMA, se fizerem essa experiência dentro de uma universidade... Agora, é preciso perceber e é preciso dizer assim, valorizar que quer o senhor que está na portaria, quer o mais sapientíssimo dirigente da organização, têm todos a mesma importância neste papel. E isso, por vezes, e esta pandemia veio criar uma oportunidade. Não tenho dúvidas. Sabe o que é que está a acontecer? E eu isto posso lhe dizer, e sei de colegas, nós de repente na pandemia descobrimos talentos, pessoas absolutamente extraordinárias que ninguém sabia que havia na organização. A culpa se calhar é nossa, honestamente, porque se calhar nunca paramos a pensar, porque normalmente pode haver aquela tendência que só determinadas pessoas é que são capazes. Não é verdade. Esta pandemia mostrou como todos dependemos de todos e como por vezes, não só nas soluções tecnológicas, que eu aproveito para saudar
o sistema científico fez coisas brutais, brutais, não tenho dúvidas, assim como a administração pública na representante da IAMA e no voluntariado, não tenho dúvidas também, mas este também é um dos ganhos desta pandemia, desta crise, digamos assim, é nós percebermos a importância do que temos dentro de portas e temos mesmo muita riqueza. Portanto, não sei se respondi à sua questão, mas assim, muita coisa já se faz. O que é importante é que haja vontade, que haja muita vontade e a questão do exemplo. Pá, eu volto a esta questão porque esta questão é a mesma mais importante para mim. Nós, as democracias, vivem muito. Sabe que há estudos que demonstram o seguinte: você pode fornecer toda a informação do mundo, ter uma informação 100% disponível, mas se não tiver reputação, o cidadão não quer saber da informação. E isto aplica-se quer a uma Câmara, quer a uma universidade, quer a qualquer organização. Se houver um problema na questão do chamado poder reputacional, pode-lhe dar toda a informação que há uma falta de confiança e não consegue o chamado engagement, não consegue o envolvimento. Portanto, isto significa que também temos que mudar muito dos nossos hábitos, dos hábitos de gestão, perceber que qualquer pessoa que está dentro da organização, seja pessoa formada, seja pessoa sem formação, é absolutamente determinante e o segredo é nós conseguirmos, primeiro é gostarmos disso, aceitarmos isso, vivermos bem com isso e criar o chamado ecossistema, o ambiente propício para que essas pessoas não estejam ali só à espera do pagamento do salário, está a compreender? Que deem um litro, que se envolvam, que inventem uma solução. Às vezes há coisas notáveis que são criadas por pessoas sem formação que resolvem problemas que muitas vezes pessoas com formação não conseguem resolver. É da natureza humana. Está a ver? Alguém me disse no outro dia, é verdade, é o toque humano. Nós podemos dar todas as voltas, mas o ser humano é mesmo muito especial. Tem é que ser mais humilde, tem que ser muito mais humilde e perceber que isto é com todos que nós lá vamos, não é só com alguns. Vejam uma coisa e deixem-me só terminar, porque é a última intervenção. Nós, felizmente, começamos a fazer esse reconhecimento. Já viu a quantidade de heróis anónimos? Os heróis anónimos não são só na saúde. Cuidado! Já viu essas pessoas, e muitas delas que ganham mal, que andam a recolher os resíduos, que trabalham nas telecomunicações? Repare, para os nossos craques trabalharem e para os nossos funcionários estarem em teletrabalho, há pessoas a trabalhar nas redes, ganham mal, a trabalhar há uma série de heróis anónimos que o país tem que homenagear, percebe? E essas pessoas, muitos deles têm pouca formação, mas sem eles não estávamos aqui nesta conversa extraordinária que estamos a ter hoje. Portanto, esta também é uma oportunidade, porque eu vou ser muito sincero, eu sou super otimista, mas eu acho que depois da vacina, digo-lhe isto com muita sinceridade, vamos voltar ao mesmo. Claro que com uma memória da pandemia, mas também tenho a convicção que com a pressa de esquecer o raio da pandemia, vai ser e espero que seja, que é para ser um V brutal, porque nós também não aguentamos muito tempo com desemprego. Portanto, eu espero que o V seja assim, está a ver, na vertical, não é? Espero que seja assim. Mas não tenho dúvidas, depois da vacina, a malta quer esquecer a pandemia, porque isto, obviamente, é mau. Ninguém discute os efeitos na saúde mental, mas nós vamos fazer de conta... Sim, e o próprio facto de inclusão, que a Helen Turek falou na sua apresentação, como é que fazemos a inclusão usando os meios digitais. Só isto era um tema, e é um tema que me é muito, muito querido pessoalmente. Falou do engagement, do envolvimento, e há de facto vários degraus de envolvimento que podemos assegurar com o cidadão, desde o cidadão ser um mero receptáculo de informação até envolvê-lo de maneira participativa. Vejo que já temos também agora connosco em linha a Sra. Secretária de Estado da Inovação e Modernização Administrativa. Olá, Viva. Olá, Viva. Vejo que também os oradores tiveram a atenção de irem respondendo às perguntas que a audiência ia colocando no painel. Algumas já foram inclusivamente respondidas ao vivo, outras foram respondidas
verbalmente, por texto, quero dizer. Talvez ia responder aqui, trazer uma última pergunta para todos e apelar, já foi aqui referido também do Jorge, a capacidade sintética de dizer num tweet quais é que são as oportunidades que identificam para o futuro a nível da participação cidadã e da administração aberta, antes de depois passarmos a palavra à Sra. Secretária de Estado. Portanto, uma ronda final por todos os oradores, num tweet, qual é a maior oportunidade que vocês identificam para o futuro próximo a nível de participação cidadã e administração aberta neste contexto? Então, eu posso começar a ronda e também fazendo uma súmula do que temos vindo a falar, porque já falámos também um pouco do futuro. Não identificava uma oportunidade, mas várias oportunidades. Em primeiro lugar, estudarmos aquilo que está acontecendo neste momento. Não é? O fenómeno que está por trás desta participação voluntária dos vários setores da sociedade, da economia e da administração pública. Podermos pegar nas lessons learned do que está aqui a acontecer e podê-las transportar para o novo futuro, não é? Nós, quando regressarmos desta situação de crise, nós queremos construir um futuro que não é igual àquele que passamos. Eu sou muito otimista, não concordo ali com o comentário do José Manuel, eu acredito e tudo vou fazer para que não voltemos ao que fomos antes do Covid. Eu acho que temos que tirar lições do que funcionou bem e replicá-las e expandi-las, e portanto é esse o meu compromisso, portanto, com a aprendizagem aplicar no futuro. Obviamente, e até pelo papel que a Ana tem, dizer aqui não falámos de tecnologia ou pouco falámos de tecnologia durante esta conversa, mas dizer que as tecnologias também claramente se apresentaram aqui como um potencial que pode suportar a participação, não é? Pode através das ferramentas colaborativas, o webinar como estamos a fazer, plataformas que temos em desenvolvimento de promoção da participação, do debate cívico, de votação. Portanto, não há dúvida que hoje em dia é uma ferramenta que temos e que podemos pôr em uso em prol da participação, e nunca esquecer aquilo que me parece que é, pelo menos das minhas atuais já lesson learned, aquilo que viabiliza o sucesso destas iniciativas participativas, que é a empatia. Portanto, as pessoas estão ativadas porque têm empatia e porque estão sensibilizadas para o mesmo problema. E pegando aqui numa palavra que o José Manuel disse que hoje é a humildade, eu associo muito a humildade à colaboração. Portanto, nós sozinhos, quer indivíduo, quer organizações, muito pouco podemos fazer. Todos juntos, dentro e fora da administração pública, com a sociedade civil, com as empresas, fazemos coisas muito mais ricas e muito mais assertivas. E depois, algo que aconteceu aqui, que vimos e que partilhámos, a agilidade e a experimentação. Nós, neste momento, estamos a experimentar todos os dias. Estamos a experimentar regulamentos, normas, orientações aos nossos funcionários, soluções. Algumas coisas vão falhar, há serviços que não vão ficar tão bem conseguidos, mas vamos ter a oportunidade de aprender com o que correu bem e com o que correu mal, e acho que é uma cultura e um modo de estar da administração pública e da sociedade que devíamos trazer para o futuro. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. De um modo muito simples e telegráfico, eu acho que fundamentalmente aprendemos com esta crise que há coisas que podem ser feitas de outra maneira e que podem ser feitas de um modo melhor. E, portanto, essas são as principais lições que devemos levar daqui. A outra lição é que há certas coisas que às vezes tentamos fazer e que perdemos muito tempo a fazer e que já estão inventadas e que já estão feitas noutros sítios, e, portanto, se trocarmos informação, se trocarmos mais informação e se percebermos e se tivermos uma interação maior, conseguimos chegar ao resultado mais rapidamente. Isto é válido para organizações, isto é válido para empresas, isto é válido para estruturas de investigação, isto é certamente válido para a administração pública, isto é válido para nós próprios, enquanto cidadãos, quer seja na nossa intervenção cívica, quer seja nos nossos contextos mais particulares. Por isso, as coisas podem ser feitas de um modo diferente e, normalmente, a tecnologia ajuda a mediar isso. Não substitui, de modo nenhum, de modo algum, aquilo que sentimos falta hoje do contacto pessoal, mas a tecnologia ajuda nesse processo, sobretudo nesse processo de interação, fazendo com que algumas interações possam ser, de facto, muito mais simples do que aquilo que pensávamos antes
na dificuldade que tínhamos para as fazer anteriormente. Muito obrigado. Muito obrigado, António. José, Jorge. Vai, Jorge. Bom, vou eu. O que é que eu espero que aconteça daqui para o futuro? Vou ser muito ambicioso. Espero que tenhamos aprendido que esta colaboração é saudável para todos e é positiva para todos. Espero que deixemos de marcar reuniões a 300 km de distância para sair de carro, porque queremos fazer isto como estamos a fazer aqui. Espero também que comecemos a pensar em algo que para nós sempre foi importante, que tem a ver com aquilo que é o dinheiro público e o código que é produzido com esse dinheiro público ser público. Todos os nossos repositórios são feitos em código aberto que toda a gente pode utilizar. Posso-vos avançar aqui em primeira mão que o Open for Business vai ser implementado no estado de Nova Iorque porque está em código aberto. Ou seja, nós neste momento só estamos a fazer a localização, mas ele vai ser usado no estado de Nova Iorque. Que façamos algo que é importantíssimo, que é os dados, a importância dos dados serem abertos também para todos podermos ter acesso a eles e, portanto, acho que há aqui um grande caminho a fazer, mas penso que esta pandemia criou aqui, vou utilizar a expressão do nosso Presidente da República, uma mola positiva que nos vai dar provavelmente alguma alavancagem para conseguirmos transformar estes objetivos que eram pensados a 5 e a 10 anos, talvez pensá-los já para os próximos 3 anos. E eu estou a tentar ser otimista neste objetivo, mas penso que temos aqui uma excelente base de trabalho e criaram-se aquilo que são canais de confiança e canais de colaboração que antes não existiam. Muito bem, muito obrigado, Jorge. E nesta nota de otimismo, ficamos com o otimista final, o José Manuel Ribeiro. Que oportunidades é que identifica? Eu tenho um tweet, mas antes de dizer o seguinte, aqui há uns anos, quando estava na Católica, no MBA, a fazer formação, gestão, aprendi uma coisa já há 18 anos, e não me esqueci que tem a ver com a questão do planeamento. O planeamento e com a construção da estratégia a médio e longo prazo. E na altura alguém me dizia, e é mesmo verdade, que é saber fazer as perguntas certas, mas não ter medo de errar. Acho que isto é uma boa oportunidade e espero que todos aprendamos a fazer as perguntas certas. Quando se fazem as perguntas certas, nós construímos boas estratégias a médio e longo prazo. O tweet. Bom, numa ótica eu sou positivo, eu acho que tem menos de 160 caracteres, eu iria colocar um tweet deste género. Eu conto, tu contas, todos contamos num mundo melhor, mais equilibrado e mais humano. Excelente, muito obrigado. Antes de avançar para o encerramento com a Sra. Secretária de Estado, nós temos um pequeno inquérito, a maneira de trabalhar que vou lançar agora, só em relação ao conteúdo que foi debatido e os temas que foram expostos neste painel. Lancei agora e agradecia que todos pudessem participar em relação à relevância dos temas abordados. Tivemos a sala cheia constantemente durante todo o painel. Portanto, só isso já seria um elemento de feedback substantivo e quantitativo. Muito bem. Já temos quase todos os votos. Só mais alguns segundos, então também, enquanto aguardamos. Muito bem. Acho que vou então dar como encerrado este inquérito e partilhar os resultados com todos. Acho que foi positivo, ninguém considerou o conteúdo irrelevante. Muito obrigado a todos que se mantiveram e gostaria de passar a palavra à Sra. Secretária de Estado de Inovação e de Modernização Administrativa, a doutora Maria Fátima Fonseca, que está a aguardar-nos pacientemente. Bem-vinda,
Espero que tenha também achado o conteúdo do painel relevante e é uma honra podermos contar com a sua presença para partilhar algumas palavras connosco e encerrar o painel. Muito obrigada. Eu tive muita pena de não estar desde o início, já percebi que a discussão foi animada e a partilha de experiências terá sido seguramente muito enriquecedora. Eu entrei, e fiquei sorrateiramente a ouvir, entrei exatamente no momento em que alguém proferia a seguinte expressão: é com todos que lá vamos. E se eu tivesse direito a um tweet, eu subscreveria integralmente esta perspectiva. E parênteses reto desde já, eu também acho que nós temos que avançar com o orçamento participativo. Fecha parênteses reto. Pronto, depois cuidaremos disso. Se tivesse direito a 3 frasezinhas no Twitter, diria, talvez, o seguinte, que não há futuro sem confiança, que a confiança nasce das relações e que nas relações de participação, tal como em qualquer relação, nós temos que estar abertos à experimentação e temos que trabalhar com resiliência. Como referi, eu tenho de facto pena de não ter participado desde o início, mas posso partilhar convosco quer a minha perspectiva, porventura mais pessoal, sobre estes temas, e eu acredito na participação não como estratégia, mas como ideologia política e também organizacional. Eu, portanto, sou militante da participação. Eu diria que nós temos que investir coletivamente na criação, de facto, de relações de confiança, porque o mundo mudou tanto. Os cidadãos e as cidadãs estão tão mais informados, legitimamente reivindicativos, exigentes, expectantes, não é? E não conformistas, ainda bem, cada vez menos conformistas, que seria completamente absurdo que as entidades públicas e privadas, na verdade, que não adotassem, de facto, os processos participativos, que não os internalizassem nos seus modelos de funcionamento, nos seus modelos de gestão. E a participação, de facto, se a quisermos utilizar como estratégia, será seguramente uma garantia acrescida de eficácia. Se a utilizarmos também como ideologia, será parte do nosso projeto pessoal e coletivo de construção de uma sociedade justa e na qual nós queiramos, de facto, viver, tendo esta palavra, este papel ativo. Ora, eu não sabia muito bem se vocês iriam abordar a via da tecnologia como oportunidade ou focar mais na participação à margem da tecnologia. E, portanto, como não sei, não ouvi, vou tomar a oportunidade de partilhar algumas das minhas reflexões sobre este tema, algumas das perspectivas que obviamente o Governo assume como suas e alguns dos projetos e lançar aqui o desafio de continuarmos com conversas desta natureza, mas sobretudo que criemos as oportunidades para podermos colaborar em iniciativas de participação que de facto produzam resultados não só de satisfação pessoal, mas resultados, enfim, em termos de contributo para esta transformação que nós estamos a viver. O que é que me parece? De facto, enfim, este trajeto que nós temos vindo a percorrer ao longo, essencialmente, dos últimos 2 meses, veio acelerar um conjunto de coisas que estão em marcha há muito tempo. E provavelmente veio juntar e criar, sim, não só uma aceleração, mas uma alavanca de transformações que são necessárias. E não adianta dizer que não queremos, que não nos apetecia, são transformações que são necessárias e, portanto, eu diria, concordando nomeadamente com aquilo que a Sara estava a dizer, não vamos ficar quietinhos à espera que este episódio destes 2 meses seja uma espécie de parênteses reto na nossa vida para podermos voltar tranquilamente àquilo que conhecíamos antes.
porque dificilmente as coisas voltarão a ser como antes e em inúmeros aspectos muito bem. Porque não só nós podemos ser mais eficientes num mundo que é muito diferente e porque a tecnologia nos transformou e porque nós também devemos conduzir a tecnologia para um rumo que seja socialmente aceitável, seja socialmente partilhado, e a participação é fundamental para poder escolher o rumo em muitos dos aspectos que porventura constituem novas fronteiras que o digital está a abrir, e isso não se pode fazer sem discussão pública, partilhada, informada e sem opções, enfim, validadas coletivamente. E, portanto, nós não podemos encarar este período como um parênteses reto, nós temos que o encarar como uma alavanca de transformação positiva. Positiva, colaborativa, seguramente inclusiva. Eu também acho que não há abraço virtual que nos valha. Nós precisamos do pessoal, precisamos do olhos nos olhos, sem a mediação de um ecrã, nós precisamos de estar uns com os outros. Mas, enquanto não pudermos estar mais uns com os outros, de facto a tecnologia permite-nos fazer inúmeras coisas e não há motivo para que a participação também não continue a fazer-se online. Agora, fazendo-se online, e recordo que há alguns anos atrás, sim, é verdade que os municípios são pioneiros nos orçamentos participativos e alguns municípios até começaram os orçamentos participativos com a dimensão online. E, portanto, nós não estamos a reinventar nada, nós só temos o privilégio de ter ferramentas que nos permitem ser bastante mais atrevidos na forma como fazemos a participação online e ainda bem. Mas não podemos esquecer-nos nunca do tema da inclusão. E, de facto, o tema da inclusão é fundamental. Não vou utilizar a frase que toda a gente utiliza, mas, embora a tentação seja grande, as pessoas não podem ficar excluídas da sua participação cívica, não só excluídas do acesso a serviços, mas também não podem ficar excluídas da sua participação cívica pelo facto de não terem o skill set que lhes permita ser mais integralmente funcionais no digital. E isto significa que nós temos que apostar de facto nos mecanismos de mediação entre alguns segmentos da população e o digital, inclusive na esfera da participação. Há aqui uma ponte que eu julgo que nós temos que fazer e temos todas as condições para, de forma colaborativa, entre a administração central, a administração local, associações, empresas, temos aqui um vastíssimo universo de oportunidades, como este período nos tem demonstrado, um vastíssimo universo de oportunidades de fazermos as coisas bem, com muita qualidade e com relativamente pouco esforço. Portanto, primeira questão, duas questões, não vamos voltar atrás. Vamos acelerar no sentido certo, vamos avaliar para descontinuar o que tiver que ser descontinuado e reforçar aquilo que deva ser reforçado. Vamos garantir que todos estão neste barco, porque de facto eu concordo, é com todos que nós lá vamos e não podemos esquecermos disso. Depois, e talvez terminando por aqui, a questão e voltamos à ideologia da participação. É verdade que toda a gente tem dado o litro ao longo destes meses. Nós tivemos o condão de nos reunir a todos numa coligação positiva para poder fazer acontecer um conjunto de coisas que dificilmente teriam acontecido se enfim, esta explosão colaborativa não tivesse acontecido. Funcionar em colaboração é uma coisa bastante difícil, não é? Como nós sabemos, como qualquer relação. É exigente, nós seguramente vamos aprender a funcionar melhor, porque gerir as fronteiras, às vezes psicológicas, é uma coisa bastante enfim, difícil, e vamos fazê-lo por tentativa e erro, mas vale a pena investir, julgo eu, neste processo. E eu também acredito que, para além de nós conseguirmos dar mais o litro quando estamos juntos, também acredito que o valor está, de facto, muito bem distribuído. Mas boa parte do valor está dentro da administração pública, eu também acredito nisso. Não é? Para além de ser militante da participação, sou militante do serviço público, confesso. E essas são as minhas duas militâncias de base.
Julgo que nós temos que extrair mais valor. O valor muitas vezes está latente, mas não é aplicado. E queria deixar-vos esta nota para terminar. Quando este governo assumiu funções e criou esta área governativa da modernização do Estado e da administração pública, eu li várias teorias na comunicação, nos órgãos de comunicação social, li várias teorias sobre esta área governativa. Devo-vos dizer qual é a minha visão pessoal sobre esta área governativa. Basicamente, reunir na mesma área governativa a administração pública, a inovação e modernização administrativa e a descentralização e as autarquias é uma oportunidade para fazer acontecer um conjunto de coisas. E nós quisemos marcar o início da nossa atividade tocando a rebate, e tocando a rebate definindo uma estratégia. Não é num plano, neste caso não é quinquenal, seria para 4 anos, não é nenhum plano inflexível, mas é um rumo. E é um rumo que tem que ser assente em bases sólidas. E, portanto, o que é que nós fizemos? Fizemos ao longo de pouco mais de 2 meses um conjunto de oficinas de participação, sim, oficinas de participação com representantes de todas as áreas governativas da administração pública, portanto, representantes, trabalhadores com funções dirigentes, sem funções dirigentes, de variadíssimas carreiras, ouvir aquilo que a administração pública pensa sobre si própria quando questionada sobre o que é que devemos fazer para garantir capacidade de resposta pronta perante desafios. Confesso que não estava nos horizontes de ninguém perceber o que é que aí vinha já a seguir, logo a seguir. Não é? Mas a verdade é que nós colocámos esta questão e a administração pública deu um conjunto de respostas. E fizemos as mesmas oficinas de participação com empresas, com universidades, politécnicos, com organizações da sociedade civil, com organizações profissionais. E confesso-vos que, para minha surpresa, eu que não sou propriamente novata na administração pública, para minha surpresa, aquilo que a administração pública disse de si própria e aquilo que os stakeholders externos disseram sobre a administração pública foi basicamente a mesma coisa. Portanto, a confluência dessas múltiplas visões levou-nos a identificar, a validar os nossos pressupostos de trabalho e a identificar um conjunto de medidas para implementar ao longo da legislatura. E, basicamente, o que nós nos preparávamos para fazer e fomos convocados a acelerar, o que nos preparávamos para fazer era investir conjugadamente em 4 dimensões que só em conjunto fazem sentido e criam sinergia. Investir nas pessoas, na capacitação das pessoas, no recrutamento de pessoas com competências que a administração pública precisa para funcionar num registro novo, num mundo diferente. Desenvolver competências de gestão, de liderança, para trabalhar de forma diferente em cima das estruturas hierárquicas convencionais, e nem sequer temos que lhes mexer muito. Basta ter um registro de gestão que permita focalizar objetivos e criar sinergias para abordar esses desafios. Portanto, investir nas pessoas, desenvolver a gestão, explorar a tecnologia como alavanca de um conjunto de melhorias de processos de funcionamento e de oferta de serviços e de interação com os cidadãos, e fazê-lo reforçando a proximidade. Reforçando a proximidade, significando a proximidade territorial, desconcentrar, descentralizar, colocar os níveis de decisão onde eles fazem mais sentido e, portanto, aprofundar o processo de descentralização, mas também chegar às pessoas, chegar às cidadãs, aos cidadãos e, portanto, reforçar os processos de participação externa, conciliando-os com processos de participação interna. Portanto, a nossa estratégia assenta na sinergia entre estas 4 dimensões de investimento e, obviamente, as mais de 1000 pessoas que participaram nas oficinas participativas estavam certas, as mais de 1100 propostas que nos deram estavam mais do que certas, eram quase omniscientes face àquilo que se seguiu.
Devo dizer que, por exemplo, no nosso top 3 de incidências em termos de propostas, no nosso top 3, o primeiro lugar destacado era precisamente o pedido de reforçar, de utilizar de forma generalizada o teletrabalho. Muito bom. Claro. Vá-se lá, e estávamos todos muito longe de, em pouco mais de uma semana, ter 64 mil pessoas em teletrabalho, chegando aos 68 mil, só nas carreiras gerais, e, portanto, esquecendo professores e outras carreiras especiais que também estão em teletrabalho, portanto o número real é muito superior a este. E, portanto, mas dos dados que conseguimos compilar através dos nossos interlocutores internos, nós estávamos de facto muito longe de conseguir perceber que este investimento para a legislatura iria ser de facto alavancado muito rapidamente. Eu diria, se nós não estivéssemos orientados para este conjunto de transformações, dificilmente elas teriam sido tão rápidas. E não foi por acaso que a campanha Estamos On, e eu quero dar o crédito da criação da campanha Estamos On à AMA e à sua equipa, que num par de horas, criou a campanha que foi partilhada, foi validada por esta grande coligação de parceiros que implementaram e têm vindo a trabalhar em conjunto, e portanto que se transformou numa bandeira coletiva. Mas quero dizer que reconheço que a AMA dá o litro e que o valor também está cá dentro e não podia deixar de dizer. Eu diria que se nós não tivéssemos tão focalizados na sinergia para mobilizar estes investimentos concertados, provavelmente nós não teríamos tido o sucesso que tivemos. Enfim, tudo isto é work in progress e, portanto, todos nós conseguimos apontar uma dúzia de ineficiências de forma instantânea e de insuficiências, seguramente. Não é? Mas esse não é o ponto. O ponto foi aquilo que se conseguiu fazer de positivo ao longo destes tempos e o potencial que tem para escalar e para ser melhorado. Mas se nós estivéssemos tão focados, isto não teria sido possível. E se o investimento ao longo dos últimos anos não tivesse sido aquilo que foi, nós não estaríamos preparados para ter feito isto. E, portanto, a administração pública, de facto, não parou porque se preparou, não parou porque teve a colaboração de parceiros, nada disto parou, porque estávamos todos na mesma página. Agora, é fácil estar na mesma página quando as circunstâncias nos obrigam. Difícil é quando as circunstâncias nos deixam de obrigar, é manter o discernimento para voltar à ideologia. Nós, enfim, fizemos um conjunto de coisas porque fomos obrigados, mas se tirarmos a emergência, nós vamos concluir seguramente maioritariamente que também o fizemos porque acreditamos que para termos políticas públicas boas, que sirvam as pessoas no mundo de hoje, nós precisamos de trabalhar em conjunto e colaborar. Sejam os representantes eleitos pelas pessoas, sejam as organizações da sociedade civil, sejam as autarquias que são diretamente eleitas pelos cidadãos nos seus territórios, nós precisamos de facto continuar a trabalhar em conjunto e o nosso desafio, para além de não voltar atrás e de sofisticar isto tudo e transformá-lo, embuti-lo nos modos de funcionamento da gestão pública, e é por isso que nós temos um sistema de incentivos à inovação na gestão pública para nos expeditar e para dar o poder também às equipas da administração pública para poder desafiar, para poder questionar, para poder progredir, e portanto vamos seguramente continuar a casar a inovação com a participação, com a simplificação, com o digital e com a colaboração. Eu diria que o nosso grande desafio, de facto, é embutir isto tudo no modo de funcionamento normal dos serviços públicos. E esse é o nosso desafio. E é por isso que eu acho, e concordo, e subscrevo, que nós não só não devemos deixar cair o orçamento participativo, como devemos robustecer os mecanismos participativos, entre os quais o orçamento participativo, para que exista um ecossistema de participação, tal como existe um ecossistema de inovação, e tudo isto tem que fazer sentido no grande plano das coisas, da gestão pública e da colaboração entre atores. E, portanto, falaremos em breve, temos propostas, temos um plano, e vamos ter um plano diferente depois de falarmos, mas estamos disponíveis e comprometidos com este conjunto de causas. Sintam-se livres de poder contactar
de me poder contactar a mim pessoalmente e à nossa área governativa, porque estamos muito desejosos de poder fazer boas coisas muito rapidamente e criarmos valor em conjunto. Fica sempre bem terminar assim de uma forma mais ou menos apoteótica, mas é totalmente verdadeira. Muito bem. Muito bem, muito obrigado pela sua intervenção assertiva e defensora da participação dos cidadãos, que seja verdadeira, eficaz e transparente. E estou neste momento a citar uma participante do chat, a Alexandra Andrade, que colocou estas mensagens para definir a sua intervenção, que aliás são valores que são coincidentes com a Open Government Partnership, que promove precisamente os valores da administração aberta, como a responsabilidade, a transparência, a inclusão e capacidade de resposta. Lembrar apenas que já partilhei, tive a oportunidade de partilhar aí no chat indicações de como mantermos esta conversa viva, como mantermos o contacto. Continuamos abertos a todas as vossas propostas que ajudem a manter este diálogo vivo e vamos também, também encontraram o site, o endereço do website da Rede Nacional da Administração Aberta. One last word to Helen Turek that with outstanding patience has been with us. And I think at the end of this webinar, your Portuguese skills will be up to the top. Thank you so much, Ellen, for being with us. Uma nota de obrigado aos oradores que tiveram e que foram com grande valentia, respondendo a algumas das perguntas difíceis que hoje lhes colocava e também os próprios participantes. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. E resta-me despedir em nome do LabX e da AMA e da Rede Nacional de Administração Aberta. Muito obrigado a todos e voltamos a ver em breve. Obrigada. Muito obrigado. Talvez só deixar ao chat a possibilidade de também alguns minutos para poderem deixar as suas mensagens de encerramento. Muito obrigado, a Marta Rosado, obrigado. O ecossistema de participação, ótima ideia, diz a Mónica Cunha. Outros colegas ficaram a conhecer o programa CIGEP, que não tinham ouvido falar, portanto também já cumprimos essa parte, consideraram muito interessante. Então, muito bem, não vos tomo mais tempo, estamos um bocadinho depois do tempo. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, pela sua intervenção final e até breve. Bye, Ellen. See you soon. No. Bye-bye. No.